Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Conexões Raras. Hoje falaremos sobre a doença de Batten, nome dado à forma mais comum de um grupo de transtornos chamado lipofucinose seroides neuronais, ou CLINs, e nesse caso a CLIN tipo 2. Para esse episódio, convidamos a doutora Mara Lúcia Schmitz, a senhora Ana Carolina e a senhora Clemilda Sena, mãe da Isabela. E em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas e agradecemos a todos vocês que nos acompanham. Agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores sociais, Alnilam, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. O programa Conexões Raras tem como objetivo ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio à causa dos raros em nosso país, por intermédio de ações no ambiente digital e assim levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes. Para darmos início às apresentações do episódio de hoje, do programa Conexões Raras, convidamos a doutora Mara Lúcia Schmitz, que possui graduação em Medicina pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, residência médica em Pediatria e especialização em Neurologia Pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, Paraná. Título de área de atuação em Neurologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Academia Brasileira de Neurologia, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná. Especialização em Neurologia Pediátrica e Erros Inatos do Metabolismo em Barcelona, Espanha. Atualmente é médica do Hospital Pequeno Príncipe, atuando na área de Neurologia Pediátrica, onde atualmente é preceptora responsável pela residência médica em Neurologia Pediátrica e coordenadora do Ambulatório de Doenças Raras do mesmo hospital. Seja bem-vinda, doutora Mara. Que honra tê-la aqui conosco nessa noite. Olá, muito obrigada pelo convite, agradeço a vocês, né, Ana, pela gentileza e pela apresentação aí de vocês. E, bem, o objetivo nosso hoje, né, como você já falou, é deixar cada vez mais o raro se tornar mais comum, né, com as pessoas possam aprender, ter compreensão do que o raro está ali do nosso lado muitas vezes, né? Então, com informação, conhecimento, acho que isso traz isso para toda a nossa população, que é tão ávida por saber, né? As mães, a sociedade das famílias, a sociedade científica, a sociedade médica, a sociedade educacional, todas as áreas, né? Eu acho que nós temos que dar as mãos para que a gente possa levar o conhecimento até todos. Então, eu que agradeço aí a oportunidade e é um prazer estar aí com vocês, tá? Admiro o trabalho de todos vocês, né? Que é um trabalho muito grande, né? Não é fácil estar aí, não. Veja, eu vou falar um pouquinho sobre, um poucão, né? Sobre as linfoxinoses, então as doenças raras, né? Eu vou compartilhar minha tela, tá bem? Para com vocês. Então a gente vai falar sobre atualizações da lipoxinose hoje no caso tipo 2. Nós temos 14 tipos de lipoxinose, né, da doença de Batten, que é um tipo de doença que a gente chama lisosomal. Então, o que nós temos? Essa aqui é a declaração de conflito de interesses. E quando eu falo de lipoxinose, eu não tenho como deixar de falar de epilepsia, né? Porque a epilepsia é uma das doenças mais comuns no mundo, que acomete tanto bebês como os idosos, que são os grupos mais acometidos pelas epilepsias. E as epilepsias podem ter várias origens, então às vezes a mãe pergunta, por que meu filho convulsiona, né? Então assim, por que uma criança convulsiona? Várias causas podem ser disso, desde origem estrutural. Se você for ver aqui nesse primeiro círculo nas crianças, a origem de lesão estrutural é 25%. O que se chama? E no adulto, 27%. O que é estrutural? Quando você tem alguma malformação no cérebro, faz um trauma de crânio, quando você nasce, então, com uma alteração, alterando toda a estrutura desse encéfalo. Além das, nós temos as metabólicas, que são 1% que a gente tem nas crianças e 0% nos adultos.
Depois nós temos as genéticas, que nas crianças hoje são 32% e nos adultos 26%. Depois nós temos as infecciosas, a imunológica e ainda a epilepsia, se você for ver essa cinza mais clarinho, ainda são 40% das epilepsias são desconhecidas. Isso é um gráfico atual que para nós que trabalhamos nessa área é extremamente importante, porque isso alguns anos atrás era mais da metade, era desconhecida. Então, tivemos um avanço muito grande na medicina. E no caso das lipofucsinoses, ou SLN2, onde elas estão? Elas podem ser, elas estão consideradas tanto na genética como nas metabólicas, tá? Então, o que é uma lipoxinose senoide tipo 2? É uma doença neurodegenerativa, lisossomal. Para quem não sabe, o lisossoma é uma organela dentro da nossa célula que faz toda a degeneração, a gente chama. Ela joga todo o lixo fora do nosso organismo. E quando ela não funciona, ela ocasiona uma doença. E dentro delas tem 50 tipos, e a lipoxinose é uma delas. Tem uma doença autossômica recessiva, geneticamente, a gente sabe que 25% de cada gestação pode vir uma criança numa mesma família com essa doença. Existe uma deficiência de uma enzima, né, que o organismo não produz, e não produzindo essa enzima, ela não degrada o lixo. Eu sempre dou o exemplo do lixeiro que não consegue pegar o lixo na frente da nossa casa. Imagine se o lixo ficasse parado e não pudesse vir. Então, o nosso lixeiro que vem buscar o nosso lixo seria a enzima. E se a enzima fica parada, se a doença, se esse lixo que é produzido não é levado fora, o que ele faz? Ele faz um dano cerebral, um dano também na área visual, no caso das lipofucsinoses. Então, faz o acúmulo, que seria, digamos assim, o lixo, a lipofucsina. E ela vai afetar onde? A parte visual, fazer crise convulsiva e vai fazer uma deterioração cognitiva, né? Então, a criança vai perder marcos que ela já tem, que ela já aprendeu. Então, essa doença é uma doença que acomete, vocês vão ver, principalmente a primeira infância. Então, normalmente é demorado o diagnóstico, muitas vezes, entre a primeira crise convulsiva e o diagnóstico, demora às vezes 2 anos para se pensar no diagnóstico. Então, nós temos que tentar transpor essa barreira, fazer o diagnóstico cada vez mais cedo. Então, veja, são crianças que nascem normais e entre 1 ano e 2 anos de idade, o que ela começa a fazer? Ter um atraso para falar. Então, esse às vezes é o primeiro sintoma em muitas dessas nossas crianças. Daí ela inicia com o quê? Com crise convulsiva simultaneamente. Mas muitas vezes esse atraso para falar não é levado muito em conta. Ah, porque o tio falou um pouquinho mais tarde, o irmão falou um pouquinho mais tarde, isso não tem problema. O que nós sabemos? Que uma criança com 1 aninho de idade, ela já tem que falar uma média de 4 a 6 palavrinhas, né? Angu, dadá, que seriam os dissílabos. Com 18 meses, em torno de 20 palavras, e em torno de 2 anos, 200 palavras com frase. Então, se a criança não acompanha isso, então ela já tem um atraso para falar. Então, isso é muito importante da gente frisar, porque muitas vezes o atraso na linguagem não é levado tão em consideração. Daí, essa criança já tem um discreto atraso e começa a convulsionar. E o que nós observamos? Aquilo que ela falava, ela vai deixando de falar, em torno de 3 a 4 anos, e dela começa com uma ataxia, que é uma alteração para andar, então ela vai perdendo equilíbrio, essa criança, né? Vai caindo com mais facilidade, vai tropeçando no próprio pezinho. E com isso, a epilepsia vai piorando, que vai ficando difícil de controlar, porque a criança já começa a usar 2, 3, 4, 5 tipos de medicações, né? Que são medicações anticrise, que a gente fala. E nisso, ela vai piorando as crises, vai aparecendo distonia aqueles movimentos anormais que a criança faz com o bracinho, com as mãos, às vezes com as bocas, que parece convulsão, mas não é. E vai piorando a parte do aprendizado dela, aquilo que ela sabia vai piorando. Depois de tudo isso, vai ficando com dificuldade para engolir, né? Vai precisando de sondinha no nariz, sondinha na barriga, que é a gastrostomia, e o declínio visual, aonde ela vai parando de enxergar, né? Até que ela perde completamente a visão, para de andar, para de falar. Então, isso é o que a gente tem na evolução natural das crianças com CLN2.
Aqui é uma escala que a gente usa de função motora, linguagem crise convulsiva, que a gente chama de escala de Hamburgo, que a gente usa muito para saber aonde essa criança está, se ela ganhou ou se ela perdeu. Então, a gente acaba usando essa escala. Mas quais que são os nossos desafios como médico? É tratar essas crianças, não é mesmo? Fazer o diagnóstico precoce para conseguir um tratamento. Então, isso é uma das coisas que nos leva a essa preocupação, como fazer tudo isso. Então, nós temos o quê? A terapia de reposição enzimática. Essa terapia de reposição enzimática, que nós sabemos tão importante quanto é, o que, que faz isso? A terapia de reposição, como a própria palavra fala, ela repõe a enzima que o organismo dessas crianças não consegue produzir. Então, você vai repor isso. Qual que é o nome dessa medicação? Se chama celiponase alfa. Então, ela é uma proenzima recombinante contendo, a gente chama uma manose fosfato, 6-fosfato, fazendo uma translocação das células-alvo para a lisossoma. E daí, o que, que ela faz? Ela faz o papel da enzima, ela vem para cá, ela se funde e se une aqui, e aqui ela passa a ter uma função, como se fosse a enzima. E daí, o que, que ela faz aqui? Ela tira o lixo. Se você for ver, ela acaba tirando aquele lixo que eu falei que fica parado. Então, por isso que quanto antes, melhor. Imagine o lixo parado na frente da tua casa um dia. Imagine o lixo parado na frente da tua casa um ano. Muda completamente, não é mesmo? O cheiro, as substâncias que acontecem na frente da tua casa. Imagina isso no cérebro. Então, por isso que o quanto antes nós precisamos tratar essas crianças, né? Então, assim, e a terapia de reposição, então, o início dos trabalhos começou no modelo canino em cães, né? Sempre a gente começa nos camundongos, depois nós vamos para os cães, até que vai evoluindo essa pesquisa. Eu vou mostrar para vocês os cachorrinhos, né? Que foram utilizados na toda a pesquisa, nós começamos no modelo animal. Aqui são os cachorrinhos da raça Dachshund. E aonde você observa, esse cachorrinho é portador do gene da doença CLN2. Então, você vê aí ele fazendo crise convulsiva, tá bem? Você vê ele andando, cambaleando. E depois os mesmos cães que foram tratados 13 meses com infusão da celiponase. E vocês vão ver a diferença do cachorrinho. Ó como ele corre, tá vendo? Tá correndo. Então ele não se atrapalha para andar. E você vai ver que ele não faz crise convulsiva. Então mostra que no modelo animal a enzima deu certo, tá bem? Então, essa é a importância dos estudos que nós temos para você conseguir uma medicação. Então, que se chama terapia de reposição enzimática. Para mostrar os estudos, veja, iniciamos em 2008, com aprovação, modelo no camundongo, até 20 no estudo. Então, para você ter a aprovação de tudo isso, quanto tempo demora? De 2008 até 2019. E nós tivemos aqui no Brasil, foi aprovado pela Anvisa em 2018. E em 2022 foi, em 7 de abril, incorporado pela Conitec. Isso foi um avanço muito, muito grande para todos nós. E agora nós estamos esperando, né, a aprovação do PCDT. E o que mostra esse artigo aqui? Mostra o que a gente vem comentando, da importância da terapia de reposição. Tem que ser aqui um estudo mostrando. Aqui em vermelho é uma das crianças que não receberam tratamento, tá bom? Então a gente chama de estudo de história natural, onde os pacientes não recebem o tratamento. E aqui é onde eles receberam a celiponase alfa. Então foram 24 crianças entre 3 e 16 anos que receberam essa medicação. Pacientes foram tratados e foram comparados com 42 crianças do grupo histórico, isto é, que não receberam remédio. E não é que nem quiseram, não, é porque foi comparado, porque só como é uma doença rara, nós não temos tantos pacientes assim para você fazer. Então, foi comparado com esse grupo de pacientes de história natural que nós chamamos. Então, você vê o vermelho tanto na linguagem que na parte motora, aqui motor e linguagem, aqui motor e aqui linguagem. Então, veja a evolução dos pacientes que são tratados, muda completamente a evolução, tanto da linguagem, então, como motor e motor-linguagem, tá?
aqui também você vê que estabilizou em 11 pacientes 79% e melhorou a pontuação em um paciente 7%. Então, pelo menos, estabiliza a doença. Às vezes você não vai recuperar, mas vai estabilizar. Esse é também um outro estudo muito parecido, mostrando a importância desse tratamento precoce e mostrando estudo de história natural dos pacientes, então, que não receberam o tratamento. Tá? Esse aqui é um estudo bem importante que mostrou um artigo mostrando de 2 irmãos, esse paciente aqui, o paciente 2, o paciente 1, ele fez o diagnóstico com 42 meses de idade, e esse outro paciente com 23 meses de idade, muito mais cedo. Então, o paciente que iniciou com 42 meses de idade, ele já tinha um pouquinho de dilatação dos ventrículos, que isso aqui é uma imagem de ressonância magnética de crânio. E aí você observa que tem uma dilatação um pouquinho maior. Nesse paciente 2 que começou mais cedo, você não vê alteração nenhuma. Então, essa criança que começou mais cedo o tratamento, ela não evoluiu com nenhuma alteração cognitiva, com nenhuma defasagem. Então, isso mostra o quanto mais cedo, melhor. Esse aqui mostrando aquilo que a gente comentou, um outro estudo, né, que é assim, azul, quem usa o remédio e quem não usa. A diferença de que você vai ver de evolução, a perda que esses pacientes vão tendo sem o tratamento, é que ele mantém, ele não perdeu mais. E como que é feita essa terapia de reposição enzimática? É através de um catéter que é colocado intracérebro ventricular. Então, a gente coloca dentro aqui do ventrículo, que é um catéter de Ommaya, que nós chamamos, tá? É um dispositivo que fica para fora isso aqui fica em contato com o ventrículo. E como que acontece isso? Então, primeiro você tem que implantar esse catéter no cérebro, não sei para quem tem ideia, às vezes implanta catéter para fazer medicação embaixo da pele. E esse você implanta embaixo do couro cabeludo, do cérebro, tá? Então, o que faz esse procedimento? É o neurocirurgião. Ele faz esse procedimento de colocar o catéter. Depois que coloca o catéter, pelo menos, que foi o que aconteceu com os nossos pacientes, de 15 a 30 dias para a gente poder usar e começar a primeira infusão. Então, nós começamos a infusão, prepara-se toda a medicação, todo um preparo para você fazer isso, né, com técnica de asepsia, para você não contaminar, tem que ter muito cuidado na contaminação. A maioria dos hospitais que fazem hoje no Brasil e fora, né, então você tem que ter campo cirúrgico, enfermeira treinada, você tem que ter médico treinado. Não é necessário que seja o neurocirurgião que faça essa infusão. Se você está numa região do país onde o neurocirurgião não tem disponibilidade de ficar, você pode ter um médico que seja treinado ou uma enfermeira que seja treinada para isso, né? Porque desde que as pessoas sejam habilitadas para fazer esse processo. Porque nem sempre você vai ter um neurocirurgião disponível para a cada 15 dias fazer infusão. Então, nós começamos a fazer infusão nesses pacientes, onde a gente coloca uma bomba infusora de seringa, e ali é programado para ir essa medicação por 4 horas. Vai de uma forma lenta, né? E não pode ir de uma forma rápida. Então, é controlado isso por em 4 horas. Antes disso, você faz, a gente chama de pré-tratamento. Você faz uma medicação antialérgica e uma medicação para febre. 30 a 60 minutos antes de você fazer essa infusão. Antes de tudo isso, você já tem que ter a farmácia, tem que descongelar essa medicação, que ela fica congelada, e ela tem que descongelar uma temperatura ambiente, tá? Não adianta pôr no micro-ondas para descongelar, por água quente para descongelar. A gente que mora mais no sul, né? Aqui é mais frio, então às vezes demora um pouquinho mais para descongelar essa medicação. Tá bem? E para a medicação, tem certeza que o paciente está bem de saúde naquele dia, porque tem algumas coisas que contraindicam você fazer infusão. Por exemplo, se o paciente está com uma pneumonia, se ele está infectado, se ele tem algum processo infeccioso, você não pode fazer a infusão. Isso, às vezes, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a criança está bem, no dia da infusão ela pode piorar. Então, você tem que ter certeza que está tudo bem para você começar o processo da medicação. E quais são a terapia, os eventos adversos do uso dessa medicação?
a C-liponase. Em um número de 24 pacientes, o que eles viram? Que as crianças convulsionam. Mas todas elas já convulsionam, então a gente não sabe se convulsionou, piorou por causa da infusão, porque ela iria convulsionar mesmo. Pode fazer febre, pode ter vômito, pode ter uma reação alérgica, pode fazer infecção de via aérea, pode fazer rinite, nasofaringite. Então, são vários, como qualquer medicação que a gente infunde. Pode fazer, então, uma alergia, né? Por isso que você já faz essas pré-medicações para evitar isso. Então, isso é bem importante saber quais são os efeitos colaterais do remédio, tá bem? Aqui são alguns casos de crianças que eu vou passar para vocês. Nós temos hoje 3 crianças fazendo infusão no hospital. Nós temos essa criança nossa, foi uma primeira que a gente fez diagnóstico em 2016. Infelizmente, ela não conseguiu chegar a ter acesso à medicação. A gente solicitou na época, mas ainda estava em modelo, em estudo, era muito difícil conseguir medicação. Mas são crianças. Essa menininha, infelizmente, faleceu em 2018, mas ela era uma menininha normal, até os 3 anos de idade. 3 anos começou a ter queda frequente, e a queda não é que ela fazia trauma de crânio, é que ela caía por convulsão, e muitas vezes isso não é percebido nem pela família, nem pelos médicos. Ela, como aquele dia fala, começou a alteração da marcha, e começou a fazer uma epilepsia grave. Daí ela começou a ser investigada. Em 2017, quando ela chegou para nós, que a gente conseguiu fazer o diagnóstico. Então, ela já tinha uma alteração na visão, já tinha uma ressonância com alteração, com atrofia cerebral de cerebelo e um eletro com muita descarga. E a gente conseguiu fazer o exame molecular, além do enzimático, que esse aqui, existe uma deficiência, a gente chama da tripeptidilpeptidase. Então, o valor dela era 0,45, o valor é entre 4 e 23. Fez o exame genético e ela faleceu, infelizmente, em 2018. Então, essas alterações que acabam fazendo uma atrofia, né, da retina, certo? Então, esse aqui é um fundo de olho, para quem não sabe, esse aqui é o nervo óptico, tá? Então, você vai fazendo uma atrofia da retina. Esse aqui é um caso 2, que eu estou trazendo para vocês, que é um pacientinho nosso também. Ele começou a infundir. E ele tinha alguma coisa já um pouquinho diferente. Ele nasceu bem, sem intercorrência, e ele apresentou alteração para sentar um pouquinho. Ele atrasou para andar. Uma criança anda em torno de 1 ano e 15 meses, e ela andou com 2 anos. Iniciou, daí com 4 anos, a ter dificuldade para andar. Começou a cair com frequência, crise convulsiva. E a ressonância também tinha uma atrofia cerebral e cerebelo. O eletro era muito ruim, com muitas descargas. E em 2019, a gente dosou a tripeptidilpeptidase e não tinha enzima aqui, tá? Fizemos um painel de epilepsia que veio uma mutação que poderia confirmar a doença dele. E clinicamente ele foi evoluindo, perdendo, né, os marcos do desenvolvimento. Em 2022 ele começou a tratar, mas infelizmente ele já estava usando gastrostomia, já não debutia bem, estava com uma epilepsia bem complexa. E aqui nós temos o nosso caso aí, que é a Tuca, né, que é a filhinha da Tuca, Isa, que foi o nosso 3º caso, tá? Então, a Isa foi uma menina normal, alfabetizou, lia, sabia fazer suas continhas, e com 7 anos de idade, então ela é uma forma mais tardia, vocês vão vendo que tem várias formas, tem a forma mais precoce, a forma mais tardia, e ela evoluiu com sinais e sintomas de uma epilepsia mioclônica, que fazia uma queda, e ela começou a ter um pouquinho de alteração na marcha, para mostrar os vídeos para vocês. E com 8 anos ela começou a falar um pouquinho diferente e começou a fazer mais crise convulsiva. Com 11 anos ela piorou essa marcha e a fala e piorou a crise convulsiva. Então temos um eletro com bastante descarga aqui. A ressonância, vou mostrar depois para vocês. Aqui a mesma enzima, a tripeptidilpeptidase, ela tinha 5, mas o valor da referência é entre 93 e 521. E aqui no painel de epilepsia mostrou essa alteração genética desse gene, fazendo todos os sintomas da nossa paciente, Naís.
Em outubro de 2021, fez um ano, né, que ela começou a usar a medicação, tá bem? O que nós vemos? Vamos ver se esse vídeo vai passar aqui. Eu vou mostrar a nossa baixinha. Quando ela internou no hospital com 7 anos de idade, certo? Vocês vão ver que ela era muito sorridente, alegre, feliz. E aqui era o nosso colega Daniel, que estava examinando ela. E esses são exames que a gente vê para ver a coordenação motora, o equilíbrio da criança. Então, ela fazia um pouquinho mais lento que o habitual, né? E o que a gente vai vendo nisso? Que a gente pede para ela andar e vocês vão ver que ela tem um pouquinho de alteração. Aqui, ó. Ó, você pede para ela equilibrar, você percebe que ela tem um pouquinho de dificuldade. Então, ele estava iniciando essa alteração de equilíbrio que nós chamamos de ataxia. Tá? Ela ficava, vocês vão observar a marcha dela. A gente tem que fazer esse movimento do pezinho um na frente do outro, grudando o dedão no calcanhar, e ela tem um pouquinho de dificuldade para fazer. Ó, ela tenta fazer, mas perde o equilíbrio. Tá vendo? Opa! Então, isso a gente chama de ataxia, tá certo? Deixa eu ver se esse vídeo aqui vai rodar. Mas eu já vou passar para o outro para vocês. Daí, nós temos a Isa aqui. Ali era com 7 anos, quando ela entrou no início no hospital, no serviço que nós trabalhamos. Aqui eu vou mostrar um vídeo da Isa com 10 anos, em 2020. Vocês vão ver ela falando. Então, aqui nós temos a nossa mocinha, certo? Então, vocês viram que ela falava, se expressava, ela já falava um pouquinho mais, assim, parando um pouquinho, que a gente chama de uma voz escandida. Isso com 10 anos em 2020. Agora vocês vão ver com 10 anos, 6 meses, em abril de 2021. Veja, vocês já observam que a voz vai mudando, vai ficando mais lentificada, certo? Aí eu já estava com 11 anos, né? Mais difícil de falar, eu já estava com a sondinha no nariz, tá? Mas com excelente compreensão, né? Então, a dificuldade de se alimentar, já tinha um pouco de disfagia que nós falamos, tá bem? E aqui, o que nós temos? Então, nós vimos os sintomas, né, que é da fala, que a gente chama de disartria, e que nós temos a ressonância da ISA. Então, para quem não está acostumado, então isso aqui é uma ressonância, tá? Uma ressonância de crânio. Aqui esse é o osso, para quem não está habituado, esse aqui é a massa encefálica. E aqui nessa parte de trás é o cerebelo, que controla o nosso equilíbrio, a nossa maneira de falar, a nossa coordenação motora. E aqui você já começa a perceber que existem esses suquinhos aqui um pouquinho mais escuro, que a gente chama de o cerebelo está ficando menor de tamanho. Tá vendo? Esse aqui é um corte de lateral, que a gente chama, como se estivesse tirando uma foto da orelha de lateral.
E você vê esse mesmo cerebelo, deixa eu só voltar aqui, esse mesmo cerebelo, o que, que ele faz? Ele tá magrinho, se você for ver. Tinha que estar todo gordinho. Em 2021, veja, 2 anos depois, o que, que nós temos? Aqui esse suco cerebral a gente vê maior, porque o cérebro vai ficando cada vez menor de tamanho, vai fazendo uma atrofia cerebral. Aqui nós temos a ressonância também, e aqui esse cerebelo, ó, cada vez menor. Por isso que vai ficando difícil para a criança falar, para ela andar, certo? E aqui nós temos a nossa princesa, né, a Isa. Então ela é uma menina super feliz, alegre, normal. Essa aqui foi quando ela colocou a primeira vez, quando ela fez o catéter de Maia, acabou implantando o catéter. Aqui esse catéter que fica no couro cabeludo, certo? Né? O procedimento por neurocirurgião não é nada complexo, tá? Aqui ela já toda feliz, já tinha nascido o cabelinho de volta, então mostrando, então é colocado para entrar no ventrículo, certo? Para que faça essa medicação, vai direto aqui, ó. Então você põe o catéter de Maia, esse aqui, que ele é pequenininho, aqui até parece grande, e ele se acopla aqui no ventrículo. Então você vai injetar a medicação diretamente aqui, tá? Aqui nós temos o nosso quarto caso, que é uma Alana, foi um dos últimos diagnósticos feitos, também uma menininha que era normal, nasceu sem intercorrência, foi normal até 2 anos de idade. Evoluiu com alteração da linguagem, né? Começou com as crises convulsivas, alterações no eletro, a imagem que você da Isa todos é muito parecida. O painel de epilepsia, ela foi realizado o diagnóstico e hoje ela também já tem dificuldade para andar, para falar, e ela está fazendo infusão também do Brineura da Celiponase. Então, todos esses casos que vocês viram, tem muitas coisas em comum. E o que, que a gente quer de conseguir para todos eles, para todos que possam vir? Um diagnóstico precoce. Então, nós temos que pensar em toda criança que falava bem, diminuiu a fala, começou a convulsionar e não tem diagnóstico, não tem uma alteração na estrutura, como a gente falou lá no primeiro slide, tem que pensar nas doenças, nas lipoxinoses. Para quê? Para que a gente possa tratar precocemente. Aqui, então, aquilo que eu já comentei com vocês, né, que a gente já falou bastante lá no segundo slide, falando de toda a evolução da doença, que a gente quer evitar. A gente quer fazer o diagnóstico aqui, ó. E, se possível, um dia, um teste de triagem neonatal aqui, né, antes de aparecer os sintomas. E vocês vão ver por que isso é importante. Aqui só mostrando que a idade média da primeira crise convulsiva, então, é com 3 anos. Normalmente tem um atraso de 2 anos a partir da primeira convulsão do diagnóstico, tá? A idade média de diagnóstico é com 5 anos, então é muito tardio. Então nós queríamos aqui, né? Queríamos mudar isso. E por que isso é importante? Então nós temos aqueles estudos que começou lá em 2008, certo? Por essas duas irmãs, elas são meninas da Inglaterra, aonde a gente vai mostrar o paciente com esse sintoma. Então, essa aqui é a irmãzinha, a Nicole, começou com 3 anos de idade, ela participou do estudo, tá, da celiponase alfa, e atualmente, veja, ela começou aqui com 3 anos. Ela está estável, mas ela tem comprometimento neurológico, se você for ver. Então, ela tem dificuldade para aprender, tem dificuldade motora. E a irmã dela, que nasceu e começou a tratar com 1 ano de idade sem sintoma nenhum. Mas ela já tinha o gene, já tinha a deficiência enzimática, então foi comprovado que ela tinha realmente a doença. Iniciou o tratamento sem sintoma, uma paciente assintomática. Hoje ela está com 6 para 7 anos, ela está frequenta a escola, alfabetizada e é uma criança normal. Então é isso que nós queremos para os nossos pacientes, né? Que a gente faça o diagnóstico precoce e para que a gente possa fazer um tratamento precoce. E esse tratamento, hoje, nós estamos buscando essa acessibilidade mais rápida, né, que tenha no PCDT, para que com isso a gente não precise judicializar, que dependendo da região, do lugar da criança, onde ela está, demora muito tempo. E às vezes não adianta fazer diagnóstico precoce, só nós dependemos muitas vezes de um sistema jurídico, onde isso muitas vezes compromete
o tempo de tratamento compromete muito a criança, certo? Então, aqui, todos os países que já fazem terapia de reposição enzimática, então o Brasil não está iniciando nada, isso já é feito, né, em vários países do mundo, tá? Então, como mensagem final, o que eu deixo? Então, atraso ou regressão da linguagem, mais epilepsia, mais ataxia, tem que lembrar dessa doença que a gente chama de CLN2 ou leitoxinose. Então, nós precisamos de diagnóstico precoce, tratamento precoce, fazer exames complementares, fazer eletroencefalograma, de preferência de baixa frequência, que a gente chama, um exame oftalmológico, dosar a enzima, que é a TTP1, fazer uma ressonância, um exame genético, um aconselhamento genético para essa família. E lembrar que tem fenótipos atípicos. O que é um fenótipo atípico? É o caso da Isa. Ela foi até 7 anos normal. Veja, então ela era uma criança que ela não tinha queixas. Então foi os 7 anos. Muitas das crianças vêm com queixas com em torno de 2 anos de idade. E a Isa não. Então, e os fenótipos atípicos, principalmente na região da América do Sul, América Latina. E nós sabemos, por exemplo, tem um grupo de Córdoba lá da Argentina, tem pacientes com 14 anos, com 15 anos. Então, com isso, que a gente deixa essa mensagem, né, de lembrar de todos esses sintomas. E eu gostaria de agradecer muito a todas as famílias, né, que cederam as imagens dos seus filhos, a história de cada um, para que a gente possa, com isso, ilustrar e mostrar que isso acontece. Acontece com qualquer um de nós. Todos nós estamos suscetíveis a ter uma criança, um filho, um parente, um paciente com qualquer uma dessas doenças que são devastadoras, tá bem? Eu deixo esse meu recado e fico aqui à disposição para qualquer pergunta, caso vocês desejem. Muito obrigada. Parabéns pelo evento. Aqui é a bibliográfica e o hospital trabalhamos com nossos pacientes fazem a reposição da dor. Muito obrigada, boa noite. Perfeito, doutora Mara, muito obrigada. Muito didática a sua apresentação, né? E cirúrgica também nos pontos, né? Tanto no desenvolvimento da doença, o que ela é, né? O tratamento que a gente tem aí disponível hoje, e também tangenciando um momento tão importante que a gente passa hoje nessa jornada, né? Em busca da acessibilidade ao tratamento para a CLN2, a gente conseguiu incorporar uma luta aí nacional, todo mundo se unindo, esse tratamento, né, ao Conitec, ao SUS, né, via Conitec, e agora a gente está num segundo momento dessa jornada, que é justamente o PCDT, né, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, para que todas as crianças tenham acesso. Hoje no Brasil nós temos pouco menos de 20 crianças, né, menos de 20 crianças aí diagnosticadas no Brasil, né, e algumas delas, pelos critérios que são apresentados, não teriam acesso ao tratamento. Então, a nossa luta é para que, de fato, todas as crianças consigam, né, e que, a partir de então, os novos diagnósticos, né, como a doutora falou, cada vez mais precoces, assim a gente deseja que sejam, né, não tenham que passar por uma jornada tão tortuosa para acessar esse tratamento. Eles consigam, de fato, o mais rápido possível, reverter aí, barrar os avanços dessa doença que é tão devastadora, ok? Então, para a gente começar agora o nosso bate-papo e entender um pouco mais, né, dos desafios na vida real, né, desses pacientes, eu gostaria de convidar, né, as nossas 2 próximas convidadas a se fazerem presentes nesse bate-papo, né, a professora Ana Carolina, do Hospital Pequeno Príncipe. Seja bem-vinda, que alegria tê-la aqui conosco. A honra é minha em participar, muito obrigada pelo convite, e é sempre bom a gente se unir, né, por uma causa tão importante quanto a que a gente está discutindo hoje. Muito obrigada, viu? Perfeito, obrigada. A gente é que agradece.
Nossa próxima convidada é a senhora Cremilda Sena Silva, mais conhecida como Tuca ou Super Tuca, servidora pública, membro da CDG e mãe da Isabela Cristina Silva Feitosa, de 12 anos, um dos casos que a doutora Mara acabou de apresentar, paciente com lipofucinose seróide neuronal tipo 2. Bem-vinda, Tuca! Olá, gente, boa noite. É sempre um prazer participar e informar e trocar experiência dessa doença que realmente é tão devastadora, mas que nos transforma nossas vidas. Perfeito. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora da Ubuntu 3 Inteligência Criativa, idealizadora desse projeto, juntamente a doutora Mônica Aderaldo e toda a equipe da CDG, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. Dando início às nossas perguntas, agora a ideia é que seja um bate-papo esclarecedor entre a gente, então vocês podem ficar à vontade para interagir quando quiserem, ok? A primeira pergunta vai para a Tuca. Tuca, como foi a jornada da Isa até chegar à doutora Mara Lúcia? Conta um pouquinho para a gente. Olha, Ana, a gente ficou muito surpreso com tudo isso, né? A gente não tinha conhecimento do que a Isa tinha, do que a gente iria enfrentar. Então, quando a Isa começou a ter as primeiras convulsões, nós levamos de primeiro no primeiro hospital que a gente tinha onde pedir socorro. Foi o Hospital Angelina Caron. Lá, então, foi tratado como uma simples epilepsia. E ela começou com a Isa, o estado dela se agravou muito. Então, eu não consegui mais levar ela no hospital onde eu ia antes, porque minha filha faleceu lá. Então, eu fiquei com um trauma pessoal meu. Então, a mesma neuropediatra que atendia ela lá, fazia parte da equipe e daí ela foi enfrentar, o que a gente consegue. E isso, outra crise da Isa, nós nem pensamos com tanta dedicação, com tanto amor, que nós nos sentimos ali protegidos, sabe? E assim, Isa, a gente não tinha diagnóstico ainda, demorou mesmo assim, até a gente chegar, a gente não tinha o diagnóstico, a gente sabia que ela tinha uma doença, que era uma doença grave, mas nós não sabíamos o quão grave era. Então, nós começamos a investigação. Aí a doutora Mara começou essa investigação. No começo era uma doença, era só uma atrofia cerebelar, depois era um código NPRL3, e daí passou-se um tempo, a gente assim, sem saber o que fazer, a gente foi procurar outros médicos para a gente ter uma outra opinião, porque um pai e uma mãe faz de tudo, né? Ele quer um diagnóstico, uma solução. Então, nós continuamos, e ali com a doutora Mara, ia para casa, dava crise, voltava para o hospital, uma menina que foi uma tortura. Até o diagnóstico, a doutora Mara nos ligou, tem um vídeo até da Isa, no dia que a gente... A doutora Mara nos ligou e falou assim, olha, eu preciso muito falar com vocês. Tem uma notícia boa, assim, era boa porque a gente ia ter o diagnóstico. Ela falou, venho, e a gente,
aquela que ela falou assim, olha, a gente descobriu o diagnóstico da Isa. A Isa tem uma doença que é linfocinose esteroide neuronal tipo 2. É assim, existe um tramo que eu vou comprar, né? Que funciona. Foi assim, a gente tinha o diagnóstico, mas a gente ia começar uma luta travada para a gente conseguir, então, o medicamento. E aí foi que uma mãe faz de tudo pelo teu filho, né? Eu precisava que alguém me ouvisse, eu sozinha não ia conseguir, eu precisava fazer alguma coisa para minha filha. E aí foi que eu fiz campanhas, eu fiz entrevistas, eu fiz várias coisas e parece que eu nadava e morria na praia e a gente ali, parece que depois que a gente sabe, parece que a doença ela é mais agressiva, ela vai mais rápido daí, você correndo contra o tempo. E daí que foi que um dia eu coloquei duas fraldas geriátricas enormes, comprei umas correntes enormes e fui no Palácio do Governo e me acorrentei lá, num ato de desespero, num ato de pedir socorro mesmo, para que alguém olhasse pela Isa. E tudo a partir dali, as pessoas começaram a conhecer lipofucinose esteroide neuronal, que até então, na nossa cidade, pelo menos, nunca nem tinha ouvido falar. Na minha cabeça, ou a minha cidade, nunca ninguém ouviu falar. E a gente começou a mostrar o que era a lipofucinose, o que ela fazia e o que a gente precisava. Então, a gente precisava de ajuda, porque sozinha, se ninguém nos ajudasse, talvez hoje eu não estaria com a minha filha aqui hoje. E daí a gente conseguiu portas que foram se abrindo, eu conheci a doutora Mônica, que é minha outra mãe, eu falo que ela é minha outra mãe também. Eu nunca tive mãe, então eu adoto todas essas pessoas que me ajudam. Então, eu acho que mãe é isso, mãe é ajudar, mãe é dar carinho, mãe é querer ver bem. Então, a partir daí, nós começamos uma nova história sobre lipofucinose na vida de todo mundo, né? Porque daí a gente começou a correr atrás junto, como uma equipe. Aí veio a ideia de eu montar o grupo de CLN2, a gente não tinha ainda muitas pessoas, mas aí eu falei com a doutora Mônica, eu falei, doutora, eu preciso conhecer as outras pessoas, eu preciso saber, trocar experiências, eu vou montar um grupo e esse grupo vai ser nossa família e tal, e aí eu montei o grupo, onde foram aparecendo todas as outras pessoas, e hoje nós somos uma grande família, que os filhos deles são os nossos filhos são os filhos deles, onde a gente sofre se um está ruim, onde se alguém não está recebendo o tratamento, a gente vai correr atrás junto, e assim nós criamos o grupo CLN2, e a doutora Mara é parte fundamental, sempre está nas nossas reuniões, sempre está nos ajudando, a doutora Mônica, o Bruno, meu irmão, as outras crianças, Silvia, Alana, Yuri. Gente, tem as crianças, elas nos tornam uma família só. E eu falo assim, que a gente sofre muito quando o outro não está bem. É incrível como essa ligação, porque é a mesma dor, sabe? A gente vê ali Isa, esses vídeos aí que passou da Isa bem, desfilava em passarela, eu morria de medo da Isa não falar mãe, mas eu sempre falo isso nas minhas palestras, quando eu dou, que o meu maior medo era de não ouvir a voz da minha filha dizer mãe. E Isa passou um tempo bem ruim, que ela não estava falando mais. E daí ela ficou muito ruim, foi para UTI, ficamos internadas, teve derrame pleural, não sei o quê. E eles renascem como fênix, gente, como sabe?
porque a Isa ficou muito ruim, onde a gente recebeu notícias horríveis, assim, da Isa criou forças lá, saiu da UTI, Isa saiu falando, Isa saiu querendo se levantar da cama, Isa... Gente, eu fico boba, assim, ontem Isa fez infusão, hoje tá aqui, hoje ela já gritou um oi aí pra Ana, assim, Isa é um milagre, eu acho que todas as nossas crianças com CL2 são um milagre, onde nos torna as pessoas mais sensíveis, com muito mais empatia ao próximo, transforma as nossas vidas. E assim, eu acho que Deus coloca anjos na nossa vida para que tudo dê certo. Foi a doutora Mônica, a doutora Mara, depois a doutora Mônica, aí a família, o aconchego das pessoas que gostam dos nossos filhos. E a Ana, a Carolina, que acompanha a Isa aqui, que faz bagunça com a Isa no hospital, que traz muita alegria para ela. Então, nós tentamos viver uma vida normal com a Isa, até para ela não se sentir muito assim, mas as limitações dela são diferentes, né, hoje. Então, hoje, a gente se adapta à vida da Isa. A gente vive em função da Isa, né? Mas é prazeroso demais fazer o bem para ela, ver ela sorrindo, ver ela falar mãe, ver ela nos chamar, pedir alguma coisa. Então, assim, depois do Brineura, nos enche de esperança, né? Tem as dificuldades? Tem, porque a doença ela é muito agressiva. E a gente começou num estado tardio, né? Mas a nossa luta é que justamente para que não aconteça com outras crianças hoje, e para que os nossos filhos, a quem a gente lutou tanto para conseguir, que mantenham o tratamento, porque é um direito deles, né? Então, assim, a gente está lutando muito, a gente conseguiu um recorde de votos que em outras comissões não tem, né? Que é a consultoria pública de outras doenças, não conseguem o tanto de número que a gente consegue, porque a gente é um povo muito unido, a gente é pouco, mas juntos a gente fica muito. E eu acho que é isso, a nossa luta vai ser sempre continuar para que outras crianças fiquem bem e para que os nossos filhos tenham a melhor qualidade de vida possível, enquanto Deus permitir que eles fiquem aqui com a gente. Carolina, um pouquinho para a conversa também. Ana Carolina, conta para a gente como era o desenvolvimento acadêmico da Isa antes dos primeiros sintomas da doença. A Isabela, ela tinha um desenvolvimento típico, né? É uma criança extremamente participativa, né? Afetiva. Na escola tinha um desenvolvimento típico, como acompanhava a turma, né? Sem dificuldades. E, assim, tinha toda uma interação com os outros colegas, né? Um desenvolvimento dentro do esperado. E a partir do momento que ela começou a ter os primeiros sintomas, ela acabou tendo que se readaptar, né, para poder prosseguir os estudos. Para um adulto já é difícil, né, a gente que tem um repertório de vida, né, de experiências, já é difícil a gente poder se adaptar a situações novas, né, e desafiadoras, como uma situação de tratamento de saúde. No Hospital Pequeno Príncipe, nós temos o setor de educação e cultura, que é um setor que garante atividades culturais e a garantia de escolarização a todas as crianças internadas e em tratamento ambulatorial. Daí, através do SARE, né, que é da Secretaria de Estado do Paraná, e do Programa de Escolarização Hospitalar da Prefeitura Municipal de Curitiba, a gente atua, né, com as crianças internadas ou em tratamento ambulatorial. Eu tive o privilégio de conhecer a Isabela, quando ainda ela podia falar, né, contar suas histórias, né, de uma forma muito fluente e criativa, que ela ainda coordenava melhor os movimentos, né, que ela tinha toda a parte cognitiva mais preservada, mas
diante das questões motoras, que naquele momento se apresentava, ela tinha uma fala mais lentificada, como exemplificou a doutora Mara, mas ela tinha algumas questões motoras que precisaram de uma adequação de pequeno porte, porque ela mantinha a cognição preservada, então acompanhava os conteúdos facilmente. E anteriormente era uma criança que se destacava, né, que sempre teve um desempenho assim bastante produtivo, né, uma criança de desenvolvimento típico, né, e sempre uma criança muito criativa, né, ela gosta muito de histórias, ela gosta muito de pintar telas, é uma grande pintora, ela gosta muito de música, então é uma criança com uma criatividade acima da média, né. Que maravilha, é mesmo, ela é maravilhosa, tem uma alma de artista, né, Tuquinha? Ela é toda brilhante, tem um brilho natural. Mas, Ana, conta um pouquinho pra gente, porque tem gente aqui do Brasil todo assistindo, né? E a metodologia de vocês vai servir aí, né, de exemplo para muitos outros profissionais que atuam nessa área também, que dão suporte ao ecossistema de doenças genéticas e raras no Brasil. Então, conta um pouquinho como foram essas primeiras aulas depois do aumento dos sintomas, né, do avanço da doença, e quais específicas assim foram as adaptações necessárias, né, para que ela mantivesse, né, esse ritmo, essa frequência nas aulas, né? Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo, como foi conduzido esse processo. Então, a gente tem um protocolo de atendimento para a Prefeitura de Curitiba, né, no nosso programa de escolarização, onde num primeiro momento a gente faz um diagnóstico pedagógico com a criança, para poder fazer o contato com a escola. A gente tem uma autorização prévia de aulas junto aos responsáveis, aos pais, né, a Tuca prontamente se colocou como nossa parceira, e então a gente entrou em contato com a escola para saber quais os conteúdos estavam sendo trabalhados, para colher informações sobre a Isabela, né, as suas facilidades, as suas dificuldades, seus interesses e curiosidades. A escola também da Isa foi sempre muito pronta, né, a nos dar informações, enviar atividades, mas devido à questão da doença, a gente teve que começar com adaptações, né, primeiramente de pequeno porte, um lápis mais engrossado, um engrossador para o lápis, depois quando a questão da mobilidade foi diminuindo, usar um pincel mais grosso, né, colocar um material poroso para segurar melhor, ter uma apreensão melhor, né, do material. E quando foi agravando a situação de coordenação motora fina, principalmente, que esse movimento de pinça para pegar o lápis é um movimento muito específico, né, e ele não é um movimento fácil, é muito natural para a gente, mas para quem tem uma questão neurológica, ele é um movimento bastante difícil. Então, a gente começou a trabalhar com recorte de sílabas, recorte de palavras para montar frases, para montar texto, para montar palavras, trabalhando com a questão da leitura. E uma das questões que a gente tem trabalhado no plano, que tem que ser um plano personalizado para ela, né? Tem os planos de ensino individualizados, e a gente, no Pequeno Príncipe, a gente trabalha com a personalização total do ensino, entendendo que cada criança é um universo e que vai demandar adaptações bastante singulares dentro das suas necessidades específicas. Então, para isso, a gente sempre trabalhou muito com a questão da oralidade, né, haja vista que ela tem essa questão, né, da lentificação da voz, mas ela tem no raciocínio, às vezes ela ficava um pouco brava, né, que ela é muito geniosa, né, muito criativa e muito geniosa, às vezes ela ficava brava que não conseguia falar, mas ela é muito expressiva, então trabalhar com a expressão do rosto, a expressão corporal, né, com figuras para desejos, né, que seria uma comunicação alternativa e aumentativa, que também é uma possibilidade do nosso trabalho, trabalhar com a questão dos recortes e colagens, depois apontar o dedo, também não é um movimento fácil, e a gente está, na realidade, é um movimento de descoberta, né, porque a inclusão escolar, ela é um desafio ainda no nosso Brasil, mas é um movimento de pesquisa do professor, né, a gente tem que entender que não é o sujeito, a criança, que tem que se adequar às demandas escolares e pedagógicas. Somos nós, né, que temos que nos reinventar para ensinar de forma que o aluno aprenda, porque é direito dele aprender e porque todos os seres humanos têm potencialidade
para poder aprender e se desenvolver. E diante dessa crença, a gente tem utilizado jogos, a própria pintura em tela, literatura, música. A Isa é uma excelente dançarina, tem um gosto afinado para músicas, tanto músicas cantigas infantis, músicas populares. Então, a gente trabalha com a coordenação do movimento, com atividades de estimulação visual, por exemplo, para trabalhar campo visual dela, para trabalhar os movimentos oculares, tentando preservar as habilidades que ela tem, né, e tentar resgatar algumas dessas habilidades através de atividades bastante específicas. Então, é um atendimento educacional especializado, né, acaba sendo um atendimento educacional especializado neste sentido, e a gente também conta com a equipe de enfermagem e com a equipe médica, com a fisioterapeuta respiratória, com a fono, com todo mundo que compõe a equipe, no sentido de trocar ideias. A gente tem reuniões multidisciplinares, e a gente pergunta, como é que eu posso fazer para ela ficar sentada numa posição melhor? Da fisioterapeuta, né, vai orientar. Anteriormente, a gente usava a mesa de leito e ela conseguia ficar sentada, usar a mesa, né, registrar em folha, quase sem aparato nenhum, conforme eu mencionei. Mas depois a gente teve que ir, né, aprimorando isso para a gente poder, daí, ter um respaldo melhor. Agora, a grande questão, né, é como manter essa inclusão, né, nessa ponte quando ela está em casa. Então, foi feito um contato com a escola e a gente tem um atendimento pedagógico domiciliar. Ou seja, uma professora que vai até a casa da criança e faz os atendimentos pedagógicos, né, no domicílio. Isso é importantíssimo, né? Todos os hospitais infantis, clínicas que atendem crianças, deveriam ter o professor, né, de escolarização hospitalar, e toda criança que tem alguma limitação de saúde e que precise ficar em casa, né, com atestado, deveria, né, ter esse direito ao professor domiciliar também, porque esses profissionais, eles não só garante a questão do direito à educação, mas também a humanização do atendimento, porque é um atendimento multiprofissional, né, precisa do professor, precisa do médico, precisa do enfermeiro, do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo. É um trabalho a muitas mãos para a gente beneficiar essas crianças e dar a melhor qualidade de vida possível para elas, humanizando também a relação com a família. Como a Tuca falou, eu busco levar alegria. Então, trabalho com os focos de interesse da Isa, trabalho com música, trabalho com literatura, e vou redescobrindo aquilo que ela gosta, né, porque, conforme a doutora falou, as questões cognitivas, a involução cerebral acaba causando perdas, e a gente tem que trabalhar capacidade de memória, né, memória de trabalho, né, memória de longo prazo, a questão da percepção, da atenção, né, aos detalhes, a atenção concentrada. Então, tudo isso a gente vai fazendo através de atividades que às vezes parecem uma brincadeira simples, mas que sempre tem um foco pedagógico. Perfeito, Ana. Que fala linda. Ainda bem que está gravado no YouTube, né? Para todo mundo ver e se inspirar, né? Por mais profissionais como você. Amém, né? Tuquinha, aproveitando a fala da Ana, conta um pouco para a gente dessa equipe multidisciplinar que faz toda a diferença, né? A gente tem o tratamento, mas tem todo esse time de estrelas, né? Que aumenta até a família. A nossa família vai ficando ampliada, né? Porque a gente vê na fala dela, né? No brilho no olho, o amor, o carinho, né? E como isso é importante dentro desse processo de tratamento. Quando a gente fala tratamento, não é só a medicação, né? Toda essa conjuntura. Então, conta para a gente, Tuca, quais são os profissionais, como funciona esse dia a dia, né? Multidisciplinar, que dá todo esse suporte para a Isabela. Ai, gente, eu sou suspeita, né? Eu sou eternamente grata a toda essa equipe. As físios, eu quero deixar registrado aqui como os fisioterapeutas são essenciais e importantíssimos na vida dessas crianças. A Isabela, nós ficamos na UTI durante 20
3, 24 dias. Isabela ficou entubada há muito tempo. E quando a Isabela foi estubar, tudo, quem decide isso é o fisioterapeuta. Isabela tinha 3 fisioterapias, a motora e respiratória, às vezes na UTI por dia, às vezes tinha até mais. Gente, o carinho que essas fisioterapeutas têm e o diferencial que elas fazem na vida do paciente é uma coisa assim extraordinária. E o mais importante, eu até conversei com o doutor, o chefe aqui do hospital, o doutor Donizete, pedindo para que tivesse fisioterapeuta 24 horas, porque eu acho que ele é tão importante quanto o médico. Por que eu vou falar agora? Isabela ia ser entubada novamente. E eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, acabou de sair do tubo, vai entubar de novo. Isabela teve parada. E daí eu falei, chama a físio, por favor, chama a físio. Eu queria que viesse a físio. Antes de estubar, a Isabela insaturando e recaindo, a físio veio correndo. Fizeram todas aquelas manobras antes de aspirar. E então, quando foi aspirar depois das manobras, saiu tanta secreção, e Isabela, como instantâneo, gente, como se tirasse com as mãos, Isabela voltou a saturação melhor, não precisou ser entubada de novo, e daí no dia seguinte eu marquei essa reunião já com o doutor Donizete. Eu falei assim, olha, doutor, eu queria entender por que no hospital de porte tão grande desse, que atendem tantas crianças, não tem fisioterapeuta 24 horas. Olha a loucura, a Tuca é tinhosa. E daí tive essa reunião com ele e falei, olha, doutor, acho que o senhor tem que pensar com muito carinho sobre essa hipótese. E eu expliquei, porque minha filha, não é só pelas minhas filhas, não, é por todas as crianças. Minha filha não foi entubada porque no momento havia uma fisioterapeuta. E daí ele ficou pensativo. E é claro que eu não posso parar por aí, eu vou ter que ficar na cabeça dele ali, sempre incomodando até que alguma coisa se resolva. Porque, gente, fisioterapeuta, psicólogo, a Ana ela é professora, ela é animadora, ela é psicóloga, ela é conselheira, ela é um ombro amigo, é tudo, porque quando a gente estava na UTI, quantas vezes eu chorei no ombro dela e ela com todo carinho nos ouvindo, porque a gente é forte. Eu sempre falo que a gente é muito forte, mas às vezes a gente não está forte, a gente é humano, né? E a gente sabe que a gente tem que estar ali como uma rocha, mas às vezes não. E toda essa equipe, elas são nosso suporte aqui, são nossa fortaleza aqui, porque a Isabela, nós estamos internados já faz 2 semanas. Isabela tem fisioterapia de manhã e à tarde. É protocolo isso. Ela fez o Brineura ontem, hoje o Brineura ele faz ter mais secreção. Então, os fisioterapeutas, gente, são essenciais. Fono, porque a Isabela ainda fala. Só a gente entende, às vezes, né? Tem pessoas que entendem, que já que a Ana entende, eu entendo, meu esposo entende. Então, assim, então a gente precisa trabalhar com isso. A gente sempre tem que estar aprimorando, sabe? E é um conjunto. A gente sempre fala assim, que tudo que for melhor para eles, nós vamos buscar. Porque para a gente também é novo tudo isso. Nós também descobrimos isso e nós estamos aprendendo a lidar com isso. Então, assim, a gente vai tirando a experiência de um lá, até na alimentação. O Bruno já fazia dieta cetogênica. A Isa ainda não. E a Isa não engordava. A Isa estava magrinha e não sei o quê. E daí o Bruno falou, mana, tenta isso aqui, ó. Talvez isso aqui vai dar, porque o Francisquinho era assim, melhorou, tal. Eu falei assim, puxa vida, Bruno, vou falar aqui com a minha nutricionista. Tem a nutricionista da Isa aqui do hospital também, gente. É uma equipe muito grande.
É uma equipe maravilhosa, muito grande. Eu só tenho elogio ao Hospital Pequeno Príncipe, elogio a todas as pessoas que são humanas e tratam a gente com carinho, com a dedicação, que a gente mora mais no hospital do que na nossa casa. Eu falo assim porque a gente vive muito aqui. Além das infusões, que são de 15 em 15 dias, nós, com essa doença, como ela ficou muito agressiva e teve um avanço muito rápido, e a gente recebeu o medicamento muito demorou, né? Então, hoje, assim, as crianças estão bem debilitadas, pegam pneumonias mais frequentes. Então, a gente vai descobrindo tudo o que for melhor para eles. Tem pneumonia frequente? Opa, vamos chamar um pneumologista. Vamos ver se a gente consegue fazer uma imunoglobulina ali para ver se melhora um pouquinho aqui. Tá salivando? O pediatra dela também é maravilhoso, que é o Dr. Flávio. O doutor Flávio faz, não, tá fazendo isso, vamos fazer um botox, que é uma aplicação que coloca aqui e tal, para a criança não salivar. Falei, nossa, tem isso, doutor? Tem, a criança para de babar, porque você... Bruno, você sabia que existia isso? Fulana, você sabia que tem isso também? Para Maiara? E a gente vai trocando experiências, gente. Então, fora toda a equipe do hospital, a família CLN2, a gente, essa troca de experiência, esse companheirismo, essa família que só aumenta, assim, porque a gente vai tendo que ter mais profissionais para trabalhar com eles, né? Então, assim, só aumenta, só nos enche mais de esperança para que eles tenham uma qualidade de vida muito melhor. Oi, amor. Ela me chamando aqui, gente. Eu estou ouvindo minha filha me chamar. Ô, mãe. É maravilhoso esse som. Então, tudo isso faz parte. E a equipe toda, ela é essencial, elas são fundamental para que os nossos filhos tenham uma qualidade de vida melhor e para que eles não entrem numa rotina, sabe? E acabam se entregando ali à doença, sabe? O momento de alegria, o momento que a Isabela gosta de dançar, coloca uma música lá, ela está se mexendo, isso faz bem, ela precisa se movimentar para que não tenha tanta pneumonia. Então, tudo isso é um conjunto, é um trem, né? Que ali a engrenagem, ela não pode um para lá, outro para cá, não, a gente tem que caminhar junto. Igual a Ana falou e a doutora Mara, ela vem com os residentes de neuro, sai uns, entram outros, e a gente continua aqui. Então, quando entram os outros, ela fala, essa daqui é assim, eu já ouvi falar de fulano. Então, sabe, assim, e a gente vai criando novos laços, novos amigos, novos profissionais, onde nos tornamos uma família para o bem dos nossos filhos. Show de bola, Tuca. Agora, eu tenho umas fotos e uns vídeos aqui da Bebela, né? Beijo, Bela! Tá aí participando com a gente, né? Uhum. E aí eu queria que a gente fosse passando as fotos e os vídeos e você falasse um pouquinho sobre como é a participação da família no tratamento e quais foram os principais marcos, assim, antes da alfa-serliponase e depois da alfa-serliponase, né? Como foi esse movimento aí, né, para vocês? Pode ser? Pode ser. Então... Doutora Mara, né, gente? Doutora Mara, eu falo que ela é minha mãe, e aí, detalhe, a Isa chama ela de vó. Oi, vó! Doutora Mara chega, ela fala, oi, vó! Então, assim, doutora Mara já faz parte da nossa vida, eu oro todas as noites por ela, para que Deus cuide, que Deus zele por ela, porque sem ela eu não me sinto segura, sabe? Na UTI, ela estava, às vezes, lá ruim, eu falava, vem aqui, por favor, por favor. Daqui a pouco ela falava, já eu passo aí. Então, assim, eu falo que ela é meu porto seguro.
literalmente. Aqui, gente, foi o primeiro dia de infusão da Isabela, a primeira infusão, o primeiro medicamento. Todo mundo assim, naquela ansiedade. A Jéssica, que fez a primeira infusão junto com o doutor Maeda, tremia igual vara verde. Ai, Tuca, é a primeira infusão. E a doutora Maralia, a Michele, a Marlene. Isso que eu falo, esse carinho é uma coisa assim que, meu Deus, não tem preço, não tem nada, só tem amor, muito amor envolvido em tudo isso. Aqui. Aí, ó, minha gata de novo. A Isa aí já está recebendo a infusão, é a primeira infusão dela, que foi no dia 8 de outubro de 2021. Foi a primeira infusão. Essa vez, no aniversário dela, ela faz aniversário dia 9. Nossa. E dia 8, dia 9 de outubro. Hein, Bela? Ela fez 12 aninhos no dia 9 de outubro. E esse ano, infelizmente, nós estávamos na UTI internada. Ela estava bem ruinzinha, entubadinha. E nesse dia, eu falei assim, Senhor, eu quero minha filha de volta. Me dê a minha filha de volta, é aniversário dela hoje, o Senhor já fez tantos milagres, faça mais esse, tá ali, ó, minha gata, minha princesa. Aqui olha aí, ó, aí o doutor Maeda é um neurocirurgião maravilhoso, meu amigo, meu japonês. Olha ali, ó, ficou tão bonitinha a cirurgia dela, e cicatrizou tão bem, é que as pessoas antes falavam, nossa, vai ter que fazer uma cirurgia na cabeça, é muito perigoso para essa criança receber. Gente, é tão... para eles aqui, claro, para a gente, pai, a gente fica roendo as unhas, né? Mas para eles aqui é uma coisa tão simples, tão que, sabe? E foi tão rápido, foi tão bem a cirurgia. O catéter da Isa nunca deu nada, graças a Deus. Nunca deu bactéria, nunca deu nada. Olha aí a Aninha, a Caísa. Olha as unhas, gente. Olha o detalhe das unhas. Maravilhosa, pleníssima. E ela sempre sorrindo. Aí é meu esposo, que também no dia rapou a cabeça para ser solidário à filha. A minha família, graças a Deus, meu marido é meu companheiro, meu amigo, meu confidente, meu amor, porque é um pai maravilhoso. Ele está aqui, ó. Enquanto eu estou aqui, ele está ali cuidando dela. Porque eu acho que esse alicerce de família é fundamental. Qual o nome dele, Tuca? Meu esposo? Ronaldo. Abraço, Ronaldo! Um abraço, meu amigo. Obrigada. Ele é tímido, mas está ali fazendo bagunça com a Isa. É um pai que corre, é um pai que está sempre. A Ana vê, aí a Ana pode falar também, está sempre aqui no hospital comigo, ele não me deixa sozinha. Nós, né, Ana? Presente, ajuda a trocar, ajuda a dar banho. Carinhoso, presente. Né? Carinhoso. Eu sou suspeita, não vou parar de fazer propaganda. É uma benção, minha família é uma benção. A gente percebe que existe toda uma estrutura familiar de apoio à Isa, né? As irmãs sempre muito amorosas, sempre muito preocupadas com ela, né? Os pais sempre juntos, aí um apoiando o outro para o suporte, né? E ali na foto me lembrei, Tuca, do livro que a nossa pequena, né, vai lançar brevemente. Você a gente tem aí? No Educa, a gente tem vários. Ana, não tenho aqui, mas para uma pauta vai marcar o lançamento do livro. Muito. Não, a gente tem o projeto pelo Educa. A gente tem vários projetos pela Educa, de fotografia, de teatro, de cinema, jardins suspensos, hortas medicinais. A gente tem muitos projetos muito legais ali no Pequeno Príncipe. E o Estante Mágica nos ofereceu a oportunidade de trabalhar a história das crianças, ou histórias que as crianças criassem. E a Isabela quis contar a sua história, né? A sua história de vida, as suas descobertas, as suas dores e as suas alegrias também, né?
E aí eu, Isa e Tuca, né, fizemos aí uma obra, né, ela contando a sua história, né, desde o início, o que aconteceu, como era, a perda da irmã, que foi um momento muito difícil para ela, né, e que agravou o seu caso, né, porque a parte emocional também é muito importante, né, no tratamento. E eis que surgiu uma obra, né, cujas ilustrações, né, já estava com uma maior dificuldade motora, as ilustrações foram, então, decididas por nós, né, Tuca, de serem fotos da nossa menina em seus vários momentos de vida, e eu e a Tuca fizemos um poema para compor a biografia da Isabela. Então, brevemente, vai ser lançado o livro, né, e vai ser lançado para ser uma homenagem. Uma homenagem para a família dela, né? Porque a dedicatória vai ser para a família, especialmente para a família da Isabela, mas para todas as famílias dos nossos raros, né? Que eles. Nós vamos ter autógrafos daí. Como ela não está podendo assinar, a gente vai fazer um carimbo com o autógrafo dela, né? E ela vai ter a sua tarde, manhã ou noite de autógrafos, ainda não sabemos qual vai ser o horário do lançamento, mas com certeza vai ser um motivo de orgulho, orgulho nosso e principalmente dela, né, que é uma guerreira. Sim. Vamos ouvi-la, né, gente, agora. Ela vai... Quantos anos você tem? 9. O nome da mamãe? Tuca. Pode falar o nome da mamãe, filha, de verdade. Cremilda. E o nome do papai, qual que é? Ronaldo. Tá ótimo. Linda, gente. Ai, gente, deixa eu falar desse vídeo. Esse vídeo foi o dia que a gente teve o diagnóstico. E tem um outro vídeo ali que vai mostrar ela andando. A Isabela sempre foi muito sarrista. A Isabela tirava sarro de todo mundo. E eu não gosto do meu nome, Cremilda. E ela sempre, todo mundo me chama de Tuca. E daí ela falou Cremilda e deu risada por causa disso, que ela estava tirando sarro de mim. Ó, esse daí, ela estava perdendo já a coordenação para andar. A doutora Mara que está falando. Aí ela volta. Ai, gente. Ótimo. Esses vídeos, às vezes a gente fica assim, eu falar assim, não me deixe concentrada, porque é desafiador para a gente, né? A gente tem um filho perfeito, uma criança linda, continua sendo linda, maravilhosa, que desfilava. A Isabela tinha um sonho de ser modelo, então ela desfilava em passarela, ela tinha aquele cabelo maravilhoso, que ela tinha um xodó com aquele cabelo, e o pai dela, Deus o livre, ciumento com aquele cabelo que não podia cortar de jeito nenhum, porque ela fazia a prancha dela, pai, balançava e jogava o cabelo nele, assim, ele falava, vai filha, tá lindo. Então, é dolorido pra gente? Claro que é. É o filho da gente, a vida da gente, que era... A gente estava num paraíso, no céu, com as crianças perfeitas, e que, de repente, vem tudo isso à tona, e o primeiro impacto vem assim, meu pai, minha vida acabou aqui. A primeira impressão, né? De você saber esse diagnóstico, você ter que saber que você vai ter que lutar para conseguir o medicamento, aí você naquela neura, meu Deus, não vai dar tempo, porque ela é rápida, ela é agressiva, e daí você cria forças, não sei de onde, você se renasce todos os dias, você chora a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, e você te dá força para você lutar de novo. E hoje em dia, eu falo que a Isabela, o nome dela já é um nome, até me fugiu agora o significado, não sei se a Ana sabe, acho que é presente de Deus, alguma coisa assim, mas tem um significado, escolhida, separada de Deus, é alguma coisa assim. Eu sempre falo assim, Isabela, gente,
ela ora, ela tá emotiva assim, às vezes eu coloco um louvor, ela levanta as mãozinhas, a Ana já viu isso, ela levanta as mãozinhas, ela fecha os olhos e ela ora, ela pede ela pede que Deus cure ela pede tudo que é bom, ela pede para ela. Então, e hoje em dia, assim, a gente mostra os outros amiguinhos, ela ora pelos amiguinhos dela, e nós, Isabela nos ensina todo dia o que é o amor, o que é família, porque a nossa família sempre foi unida, graças a Deus, mas hoje eu acho que ela é mais forte ainda, que ela é mais unida ainda do que a gente era. Então, assim, Isabela é uma aprendizagem todo dia. E eu sou grata a Deus por ter me dado essa luta, porque através dessa luta nós conseguimos fazer uma revolução. Eu falo assim, a gente ter conseguido incorporar um medicamento em tempo recorde de muitos outros, a gente ter conseguido, nosso grupo de CLN2 ter conseguido tantas vitórias, e é um orgulho para a gente saber, puxa vida, o dia que a gente conseguir tudo certinho lá, as crianças já recebendo medicamento no SUS, a gente ter o orgulho de falar, puxa vida, eu fiz parte dessa conquista. Através da vida da minha filha, nós lutamos, e eu posso dizer, eu fiz parte dessa conquista. Então, isso para a gente, saber que outras crianças não vão chegar a esse nível que chegou os nossos filhos, saber que teve lá a doença, que foi diagnosticada, que já recebeu o remedinho, que não vai ter isso, e você parar, puxa, meu Deus, obrigado, porque eu lutei, porque a gente ajudou, e essa criança pode ter uma vida normal, perfeita. E isso, gente, não tem preço. É gratificante demais, Vale todo o esforço, a gente não sabe os planos de Deus, mas Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, é isso que a gente tem que seguir sempre. Maravilha, é isso mesmo, porque é por isso que você inspira tantos no ecossistema, né? Não só as outras famílias, né, que têm pacientes com CLN2, mas a todos, né? Porque você é uma luz, né? Inspiração, guerreira mesmo, né? Que vai lá e faz a diferença e movimenta toda essa engrenagem mesmo, né? Com a sua força, seu carisma, e a sua garra. Obrigada. Ana Carolina, vamos para você novamente, né? Você falou um pouquinho, né, de toda a jornada e de como hoje está o processo de ensino, né, de acompanhamento pedagógico aí da Isabela, né, que tem uma professora que faz os deslocamentos, né, particulares. Mas conta um pouquinho para a gente, né, sobre como esse ensino tem sido adequado para manter o vínculo escolar atualmente, né? Quais os principais desafios nesse processo, tá certo? E, assim, os principais marcos, né, antes do tratamento e após o tratamento. Então, como eu falei, a questão da Isabela sofreu um agravamento, né? No início eram adequações de pequeno porte. A gente mantém a parceria com a escola, né, porque todo o trabalho que é realizado dentro do Hospital Pequeno Príncipe, ele conta com o apoio de um departamento chamado Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado, que é o DIAEE. A gente conta com formação e troca de experiência entre profissionais, né, que a gente tem a coordenadora, a Eluane Sanches, que é a coordenadora agora do Programa de Escolarização Hospitalar, né, e do atendimento domiciliar em Curitiba. Então, a gente tem um grupo pequeno de professores, mas um grupo bastante ativo, né, e engajado. Então, a gente tem desde um drive com atividades, né, que a gente planeja para cada criança, e a gente compartilha, né, para ampliar os nossos repertórios, quanto de estratégias e recursos.
Quando a gente tem uma dúvida, por exemplo, de um recurso mais específico, seja na questão motora, na questão visual, na questão auditiva, qualquer necessidade que qualquer um dos nossos alunos, né, de qualquer uma das nossas crianças internadas ou em tratamento necessitem, a gente faz contato com esta rede para manter a qualidade do atendimento. A gente é professor, mas como a Tuca falou, acho que o significado melhor da Isabela seria persistência e alegria. A Isabela está sempre sorrindo, a Isabela está sempre disposta, não tem tempo ruim para ela. Você chega para dar aula, ela está disposta, né, a não ser que ela esteja, né, com dor, né, ou pela sonolência dos remédios, obviamente que a gente respeita isso, e a gente tem toda a orientação também do CCIH, que é o setor de infectologia, né, então a gente tem algumas restrições em usos de materiais que não possam ser adequadamente higienizados para o ambiente hospitalar, mas a Isabela está sempre disposta a trabalhar. Você propõe algo, a Isabela se engaja de imediato, mas a gente tem sempre que daí fazer essas adequações no sentido de que agora, como a Tuca falou, eu compreendo melhor a fala dela, mesmo mais lentificada, consigo me comunicar com ela, mas a gente tem que trabalhar as questões, por exemplo, antes a gente podia fazer uma prova na oralidade, agora já não podemos mais, porque ela não vai poder discorrer sobre o assunto de uma forma como a gente está fazendo agora, num discurso longo, ela fala mais palavras, né, ela tem que tomar fôlego para falar, ela se cansa muito rapidamente. Então, todas essas situações têm que ser pensadas para a gente avaliar o real potencial que a criança tem. E a gente tem uma tendência, na educação brasileira, a enfatizar o déficit, né? A dificuldade, aquilo que a criança não sabe. E no Pequeno Príncipe, a gente tem um lema, que é personificar o ensino e enfatizar aquilo que a criança aprendeu. Porque você dizer aquilo que o aluno ainda não sabe é atestar a sua incapacidade enquanto professor de ensinar. Então, a gente sempre vai acreditar no potencial da criança. E a gente vai trabalhar de forma personalizada. Então, a gente trabalha com movimentos, com a questão da estimulação visual dela, da percepção visual, trabalha com a questão da atenção aos detalhes, trabalhando imagens dos livros. A gente pode trabalhar livros com textura para fazer uma estimulação sensorial. A gente vai trabalhando de forma a desenvolver essas habilidades e não deixar que ela perca as habilidades que ela ainda mantém, né? Porque agora que está com a medicação, agora que tem todo esse apoio de equipe multidisciplinar, a gente vai, né, trabalhando de forma a garantir o melhor para ela. E como a Tuca falou, ali, o posto de enfermagem que ela está, a gente já tem, as mães têm uma rede, né, de apoio mútuo, né, a gente tem duas crianças, né, que por questões éticas eu não posso citar o nome, mas que estão praticamente como moradoras no hospital, e que as mães são muito amigas da Tuca, então uma apoia a outra emocionalmente, apoio prático e emocional, uma precisa de alguma coisa, a outra se mobiliza, é a família de um que ajuda, e assim vai se construindo uma rede de apoio mútuo. E da mesma forma, a questão da enfermagem, porque os médicos, né, são essenciais, todos os profissionais da saúde, mas a enfermagem é quem está na linha de frente. Então, para explicar um procedimento, para dizer como é que vai ser feito, a brincadeira que deixa mais leve, né, você humanizar. Amanhã a gente começa o nosso projeto de Natal, né, Tuca? Fazendo toda a decoração do quarto, né, então a gente trabalha de uma forma bem personalizada, com foto da criança, com foto da família, faz um mural, tudo plastificado para poder ser higienizado com álcool 70, mas a gente está sempre buscando uma forma de conquistar, e a enfermagem é muito nossa parceira. Então, se é para dançar uma música, a Isa tá triste, aí vamos dançar uma música, vai todo mundo dançar a música, a gente faz coreografia, e assim, mas isso aí é pedagógico? Dança é um conteúdo de arte e de educação física, mas, para além disso, a gente tem que trabalhar com o interesse da criança. E a questão do lúdico é importantíssima, né? Porque a gente trabalha, a gente entende que não existe cognição sem a afetividade, né? Você não pode ensinar sem que você afete o outro e se deixe ser afetado. Então, a gente, nesse sentido, as adequações, assim, às vezes eu não sei o que fazer, eu tenho doutorado na área de educação,
mas às vezes eu olho o meu diploma e ele não me diz como proceder. Então, eu peço ajuda para as meninas da enfermagem, que são extremamente inventivas, eu peço ajuda para psicólogo, me dá uma ideia aí, né, me dá uma dica. Então, a gente vai trocando, e a gente, enquanto as professoras, a gente tem 7 professoras do município no Hospital Pequeno Príncipe. Então, essas professoras, elas vão e dão ideias, e às vezes as ideias partem das próprias crianças, né, que a gente desenvolve projetos de acordo com o interesse deles. E a Isabela, ela gosta muito de ouvir histórias, ela tem uma atenção muito grande quando a gente está fazendo um conto, ela presta muita atenção em vídeos, ela gosta de assistir vídeos, tem muitos vídeos educativos excelentes, tem experiências, tem um canal até na Netflix, que a gente tem a internet pública, que nem sempre funciona tão bem, mas é uma ferramenta que a gente usa, que tem uma série da Netflix só de experiências para você aprender. Então, você não aprende só registrando em papel. Existem outras formas de registro que são tão importantes quanto. E como que a gente mensura isso? A gente mensura através do interesse da criança, da participação e do seu engajamento. E aí a gente pode dizer que a Isa é uma aluna nota 10. Uau! Que tudo! Gente, que debate maravilhoso, né? Que bom que a gente tem a tecnologia a nosso favor para, de fato, registrar tudo isso, né? Tuca, para finalizar aqui essa parte do bate-papo, infelizmente, né? Tem alguma questão específica no desenvolvimento da Isa, né, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência para inspirar as pessoas, né? Porque é um diagnóstico muito difícil de receber, né? Mas não é o fim, é o começo de uma nova jornada, né? Então, conta aí, Tuca. Ai, você falou tudo agora. Nunca é o fim, gente. É sempre o começo de uma nova jornada. Isabela é esperança. Isabela, a gente ouve falar. Eu vou mostrar a Isabela para vocês, para que vocês conheçam a Isabela. Pera lá. Nós estamos no hospital, ó. Dá um oi, filha. Oi. Ela tá assim porque tá cheia de dedão, porque ela tem movimentos involuntários. Manda um beijo, meu amor, para todo mundo que está assistindo você. Oi, e um beijão. Manda um beijo. Olha o bico, gente. Olha o bico. Manda beijo, Isa. Olha, já tô com saudade. Olha, tia, ó. A tia. Um beijo, gente. Coração. Ela faz coração, gente. Ó, o coração. O coração com a mãozinha. Isabela é minha vida. Ó, meu esposo lá que tem vergonha, ó. Tá ali. Enquanto eu tô aqui, ele tá ali cuidando dela. Então, eu falo para vocês que isso aqui, a Isabela, é minha vida. É meu tudo, é minha razão de viver. Ela que me ensina todos os dias o que é o amor. O mundo está tão cheio de ódio, cheio de coisas ruins, mas aí você acorda de manhã e Isabela fala: mãe, eu te amo. Pronto. É minha fortaleza. E isso para mim é tudo. E eu falo assim, ó. Vocês que a gente que tem os nossos filhos, eu sempre falo assim, falei isso na minha última palestra agora, daí até fui convidada para outras palestras, que os nossos filhos é o nosso bem maior. E dizer que te amo nunca é demais. Por mais que às vezes eles nem querem ouvir, mas você diz: filha, eu te amo. Deixar eles chamar mãe o tempo todo, que às vezes você fala assim: ai, meu Deus, se nome de mãe desse algum dinheiro, eu estava rica. Se nome de mãe valesse tanto, eu estava milionária.
deixa dizer quantas vezes mãe, que é o nome mais lindo do mundo, que é o nome que você ouve assim com tanto amor. Eu amo ouvir a Isabela me chamar de mãe. Amo. E ela ficou 4 meses sem falar. A Ana vinha no quarto e falava, Ana, ela não está falando. E desabava a chorar. Então, hoje, Isabela, gente, o quão é importante o medicamento. O medicamento, além deles parar as crises convulsivas, são terríveis, porque as crises convulsivas deformam o teu filho, porque ele fica de um jeito irreconhecível e judia muito. Então, o simples fato de não ter mais crise convulsiva já é uma vitória tremenda. A criança não ganha o que se perdeu. O que se perdeu, né? A gente vai ter que lidar daqui para frente. Então, e também o remédio, ele não tem uma promessa de cura da doença, nada disso. O que o remédio promete? Que estaciona a doença da onde ela estava. Claro que, devido a tantas limitações que a doença traz junto, outras doenças, que nem pneumonia, a criança fica com a imunidade mais baixa, porque não se movimenta, então aí gera pneumonia, a imunidade fica baixa, usa fralda, corre o risco de uma infecção urinária, são várias outras coisas que acarretam. Mas nós temos esperança, porque para tudo isso existe medicamento. Existe medicamento para infecção urinária, existe a cura para pneumonia, quando no início já é descoberta. E, gente, Isabela tossiu, eu estou no hospital. Vocês não têm noção, eu sou a louca do hospital. Isabela teve uma febre de 36, eu estou aqui no hospital. Porque é diferente agora. A Isabela nunca ia em médico antes. Isabela sempre foi uma criança super saudável. Nunca foi em médico, nada assim que precisasse, sabe? Hoje a gente mora praticamente em hospital, mas é tudo para a qualidade de vida dela. Então, assim, o que eu posso passar para vocês é que amem os seus filhos. Não é o fim ainda, gente, é só o começo de uma nova jornada, de uma nova luta, e tudo na vida. Se não tiver luta, não tem vitória. Nós sabemos que nós vamos passar por um perrengue, que às vezes nós vamos estar destruídos e desanimados, às vezes com coisas que a gente escuta, tipo assim, puxa vida, essa doença eu nunca ouvi falar, essa doença é pau. E você falar assim, mas essa doença aí é só mais uma doença que nós vamos enfrentar, vamos lutar até onde Deus permitir e vamos vencer da nossa maneira, mas nunca vamos entregar os bens. Vamos sim, porque a qualidade de vida, né? A qualidade de vida deles é o melhor. E a gente está aqui para isso, para lutar, para passar por dificuldades e para vencer. Já estamos vencendo. Eu creio nisso. Já estamos. Pode acreditar. Né? E, infelizmente, vamos caminhando para o final de mais um Conexões Raras. Lembrando que essa nossa live está sendo transmitida pelo canal da CDG Brasil no YouTube, e nele também você encontra vários episódios anteriores do Conexões Raras, onde compartilhamos informações e orientações extremamente importantes sobre outras doenças raras, além da CLN2, que foi hoje o nosso tema. Agora seguimos fazendo um convite, né,
A querida Ana, nossa professora, aí, que hoje é um exemplo aí para todo o Brasil, né? Para fazer os seus agradecimentos finais, Aninha. Eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês pela iniciativa, porque a informação é fundamental, né, para garantir uma inclusão na saúde e na educação, áreas que são prioritárias para o desenvolvimento do ser humano, né, para a sua qualidade de vida. Gostaria de dizer que o lema lá no nosso hospital é cuidar, né, cuidar de quem cuida, dos nossos cuidadores, dos nossos familiares, e cuidar daqueles que são tão importantes no nosso dia a dia, nossas crianças e nossos jovens. Gostaria de agradecer, então, esse convite e fazer um convite a vocês também, que se quiserem conhecer o nosso hospital, né, o Hospital Pequeno Príncipe, que venham. Convido também que nessa data, que vocês, né, se coloquem à disposição para nos visitar, que o DIAEE, né, e a nossa coordenadora possam estar lá para mostrar o trabalho que é desenvolvido, porque a escolarização hospitalar e domiciliar ainda são áreas bem pouco conhecidas no Brasil, e são áreas que necessitam de expansão, né, porque o direito das nossas crianças à educação é um direito, né, garantido por lei, inalienável, e que traz um respiro, esperança, né, porque a educação é um ato de esperançar, né, de buscar vida, né, e no hospital, eu, mais do que ensinar, eu aprendo todos os dias com as histórias, né, maravilhosas que a gente tem, graças a Deus, são muitas vitórias, e como a Tuca disse, né, não há vitória sem luta. Não é fácil ter o diagnóstico de uma doença rara ou de qualquer tratamento que tenha cronicidade, mas o dia de hoje ele não é chamado de presente por acaso, né, então que a gente possa aproveitar, né, cada vez mais os dias que a gente tem aí pela frente e que a gente exercite o que ela falou, né, que nunca deixe de dizer eu te amo, né, para as pessoas que são importantes para nós, né. Então, muito obrigada, né, e me coloco à disposição para quando precisarem, a gente está aqui às ordens, né, para trocar experiências e para aprender um pouco uns com os outros, né. É isso aí. A gente é que agradece, Aninha. Muito obrigada mesmo, de coração. Tuca, quer deixar algum agradecimento? Ai, eu quero agradecer a Ana por essa aula, porque eu até fiquei assim no começo, eu falei assim, puxa vida, a gente nunca teve doenças raras, incluso o professor. Até falei com a Mona, o professor ele é tão importante quanto, né? E aí eu falei para a Mona, eu falei assim, mãe, eu queria chamar a professora. Ela falou, mas Tuca, a gente nunca fez. Eu falei, mas vamos fazer. E olha a aula, não é? Olha a aula que a gente teve, a inclusão que a gente teve, como é importante para os nossos filhos. Então, assim, Ana, você sabe que eu já te amo, você sabe disso, eu sou muito transparente, eu só tenho gratidão. Eu te amo, amiga. Vocês duas são Anas, viu? Eu amo as duas, tá? Só para deixar bem claro. A Ana Lenice já me acompanha, assim, a gente de outras lives, já chorou comigo também em lives. Então, assim, a Ana Carolina já chorou comigo aqui no hospital também. Então, chorou comigo, minha filha, é minha irmã, é minha amiga. Então, assim, tenho que agradecer muito a vocês duas, Anas, a CDG, a Mônica, a doutora Mônica, que é presidente, doutora Mara, que está sempre em prontidão para nos atender, ela desmarcou paciente, ela com todo prazer e deu essa aula para a gente, eu aprendo muito com ela, por mais que eu assista várias vezes, todas as vezes que eu assisto, eu aprendo uma outra coisa. Então, assim, gratidão à minha família, ao meu marido, que é super compreensível, companheiro, está sempre comigo. Agradecer a Deus pela oportunidade, porque Ele que nos proporciona tudo isso, né? Então, essas experiências são maravilhosas. Eu agradeço de coração a oportunidade, espero que
de alguma forma a gente possa ter passado alguma coisa de bom, e também a gente recebeu muita coisa de bom aqui. Então, gratidão sempre e um beijo sempre no coração de vocês. É isso aí, que maravilha. E um beijo, doutora Mara, que precisou, né, se ausentar nesse bate-papo, porque tinha outros compromissos, como a Tuquinha falou, ela deu um jeito de estar aqui com a gente, né? Foi maravilhosa. Muito obrigada, doutora Mara. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecemos também a Carolzinha, nossa tradutora de Libras, uma querida que nos acompanha a cada programa, faz toda a diferença, né? Falar de inclusão é agir de acordo, né? Temos que ser coerentes. Gostaria de pedir que vocês sigam nossas redes sociais. O Instagram é @cdgbrasil. E temos também podcasts incríveis disponíveis lá no canal do Spotify. Inclusive, todos esses programas também estão lá. Então, se você estiver no trânsito, né, quiser ouvir, vem com a gente, que conteúdo, informação aqui você tem bastante para, de fato, ficar por dentro, né, das novidades do ecossistema de doenças genéticas e raras no nosso país. Agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores sociais, ao Nilan, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo Conexões Raras.